Olá, concurseiro, concurseira, mais uma aula onde vamos debater alguns temas que podem ser inspiração para a sua banca. Uma ressalva aqui que é muito importante quando a gente trata de temas de jornais, de revistas que estão na internet, é o seguinte: eu não tenho que memorizar as informações que estão nos jornais, que estão na revista, e sim estabelecer relações sobre as notícias que eu leio. Isto é o mais importante, concurseiro, concurseira. E no Brasil nós temos um problema, acho que vale a pena fazer esse comentário. Os nossos jornais, as nossas revistas não assumem posições políticas, o que não há mal nenhum. A gente vê isso muito bem nos Estados Unidos, por exemplo. O New York Times diz em quem vota, a CNN diz em quem vota, e a população não deixa de ler, não deixa de analisar, pelo menos ela lê sabendo sobre o que ela está lendo e qual a posição. Falta ainda esse amadurecimento para nós. Enquanto isso não acontece, quando você para ler, vê determinada notícia, vê determinada manchete, pense, por que ele fez isso? Por que foi escrito dessa forma? Será que o jornalista pensa assim? Será que a empresa pensa assim? Será que eles não queriam nos passar uma informação distorcida? Será que isto é a realidade? Muito bem, dito isso, vamos a um tema que é muito polêmico, que pode gerar interpretações diversas dependendo do lado que você está. E aqui é importante tentarmos ser o mais neutro possível e sim analisarmos apenas os fatos. Estamos falando, é claro, do conflito entre Israel e Palestina. Concurseiro, concurseira, um momento muito marcante no mês de novembro de 2012 foi quando Israel disse que a invasão de Gaza por terra é definitivamente uma opção. Terminamos o mês de novembro e não aconteceu a invasão como Israel pretendia, mas a ameaça aconteceu. Isso quer dizer que a intenção existe. É muito comum encontrarmos todos os dias notícias sobre esse conflito entre israelenses e palestinos. Em relação a eles, as notícias sempre são tendenciosas. Cada meio de comunicação dá uma expressão diferente para a manchete. É só você comparar isso. Saia de um jornal, passe para o outro quando estiver vendo TV. Ou pegue um jornal escrito e compare com outro. Você vai perceber que existem explicações distintas para este fato. Em alguns momentos, alguns são a favor de Israel e em outros momentos, alguns são a favor da Palestina. E isso pode nos causar confusão. Para quem eu, entre aspas, vou torcer? Quem está certo? Quem está errado? Na realidade, nesse conflito não tem mais certo e um mais errado. Nós podemos encontrar problemas dos dois lados e podemos também encontrar virtudes dos dois lados. Outro ponto importante também no mês de novembro é que a ONU pode reconhecer a Palestina como uma espécie de Estado. Ela só não vai ter voz dentro da ONU do ponto de vista do projeto de segurança. Mas uma coisa que começa já a chamar a atenção: Israel tem uma preocupação que a Palestina consiga levar para o Tribunal Internacional determinadas acusações de crimes de guerra. Até então, a Palestina não podia fazer isso, já que ela não tinha um determinado status, uma cadeira com status maior dentro da ONU. Acompanhe bem isso, porque vai se desenrolar essa questão, principalmente ao longo do ano de 2013. Concurseira, concurseiro. Uma coisa importante que você deve pensar aí, porque dá a impressão que esse conflito começou ontem, né? Começou semana passada, ou na década passada. Não, o conflito que existe nessa região é milenar. Primeiro aconteceu entre as tribos da região e hoje acabou envolvendo, ou melhor, hoje envolve inúmeros países. Por exemplo,
Se você analisa no mapa, você vai ver ali Israel bastante pequeno em termos de território. Aí compara com a maior potência do mundo, os Estados Unidos. Se você acompanhou os debates entre os então candidatos à presidência dos Estados Unidos, o Romney e Obama. Obama venceu, tudo bem, mas você deve ter percebido que veio à pauta várias vezes a questão de Israel. E a Palestina reclama o fato dos Estados Unidos sempre ajudarem Israel. Eles argumentam que Israel não estaria com o 7º maior exército do mundo, do ponto de vista de armamento tecnológico, se não tivesse a proteção dos Estados Unidos. E nesse conflito, vamos pensar aí envolvendo os Estados Unidos, mas também acaba envolvendo o Irã, que é talvez a maior pedra no sapato dos Estados Unidos hoje. Para você ter uma ideia, o jornal O Valor fez uma matéria muito interessante no final do mês de novembro, argumentando o seguinte: Irã pode desviar a atenção de Obama, ou do presidente Obama, no conflito com Israel. Por quê? O Irã é um dos fornecedores de armamentos para o Hamas. Automaticamente, nesse conflito que envolve Hamas e Israel, Estados Unidos ajudando Israel, e nesse caso o Irã ajudando o Hamas, o foco da imprensa internacional acabou mudando de posição e indo para a região da faixa de Gaza e esquecendo da questão dos armamentos nucleares que, segundo acusações dos Estados Unidos, o Irã está desenvolvendo. Outra matéria que até fica aqui como dica que você deve estudar, que você deve ler, e é muito interessante porque vai ampliar a nossa visão em relação à região, à faixa de Gaza, porque daqui a pouco eu quero mostrar para você alguns mapas. Olha só, concurseiro, concurseira, essa matéria chama-se Em Gaza, um mar cada vez mais estreito. Em Gaza, um mar cada vez mais estreito. Essa matéria, concurseiro, concurseira, está na revista Le Monde. A revista Le Monde, diferentemente da maioria, tem, é claro, é bom avisar isso, uma visão, entre aspas, mais à esquerda. Portanto, é uma interpretação bastante diferente do que o que a gente acompanha no material publicado no Brasil, como a Veja, Isto É, ou mesmo a Folha de São Paulo. Estou fazendo essa comparação para você faça aquela comparação que eu tinha dito lá no início. Cada meio de comunicação vai dar uma visão diferenciada do fato. E assim eu não fico mostrando para você apenas um lado, ok? Concurseira, concurseiro, eu reitero aqui a questão que não é nosso papel tomar uma decisão de quem está certo ou quem está errado. Nós estamos analisando dados, fatos, ok? Agora eu quero ver com você alguns mapas que nos mostram como esse conflito se desenvolveu. E aqui eu vou fazer um recorte temporal, portanto, veja, é apenas uma parte, não daria tempo aqui de eu analisar todo o conflito, ok? Apenas uma parte. Veja o primeiro mapa que eu quero te mostrar. Olha só, esse mapa, veja, é do ano de 1949. Eu quero que você observe, tire uma fotografia mental aí da área de ocupação egípcia, está vendo ali pela legenda? A área de ocupação egípcia, principalmente ali no mar Mediterrâneo, perceba que ele adentra um pouco a norte. A outra, área de ocupação da Jordânia, no centro daí, sem saída para o mar, onde está Jerusalém, Jericó, nesse caso aí em amarelo, nas margens do Mar Morto. E agora a próxima parte da legenda que eu quero que você analise, a área de ocupação israelense. Lembro, esse mapa estava representando um momento lá em 1949, quando a Assembleia da ONU
reserva um território para o povo judeu, que até então não tinha um Estado. Eles viviam como nação espalhados pelo mundo. E com toda aquela comoção, quando terminou a Segunda Grande Guerra e essa reserva de terra que a ONU fez a eles, eles migram para esta região e ocupam aquele espaço que ali foi determinado. Só que são povos com culturas diferentes. O povo palestino teve que sair, teve que desocupar algumas terras e o conflito nasce aí. Vamos para o segundo mapa. Nós damos um salto bastante grande no tempo. Olha, este é o mapa atual que você está observando. Vamos ali, veja na legenda, aumenta até as áreas. Se você perceber o que era antes a área do Egito, agora é a área sobre o controle palestino, aquele verde mais escuro, a chamada faixa de Gaza. Perceba que eles não têm uma rota de entrada para o interior, para os outros pontos onde está sob o controle de Israel, mas que também vive o povo palestino. Esta é uma reivindicação desse povo conseguir sair da faixa de Gaza que você está observando ali, que é uma área isolada na margem do Mediterrâneo, e entrar no interior, ir ali até próximo ao Mar Morto. A grande briga está ali, por isso e às vezes as pessoas não entendem por que faixa de Gaza está em constante conflito. É que para que os palestinos possam transitar livremente, e isto não acontece porque o exército de Israel sempre impede. Aí vem a alegação, não estou discutindo se é verdade ou não essa alegação, mas a alegação deles vocês estão fazendo terrorismo, vocês têm lançado mísseis, vocês estão jogando bombas. E lembro aqui de um fato. Terrorista, em cada momento da história, muda de figura. Os cristãos já foram terroristas há 500 anos atrás, quando, através das cruzadas, eles vinham conquistando. Depois, com Maomé, o povo árabe conquista toda a região do Mediterrâneo, toda a margem do Mediterrâneo, desde do norte da África até a Península Ibérica e assim por diante. Então, eles tinham um grande território, perderam esse território, e esta é uma explicação que vale sempre ser lembrado. Eles se sentem hoje humilhados por terem perdido esse território, e esta é uma visão de vários geopolíticos. Resolução de questões. Concurseira, concurseiro. Separamos duas questões no modelo que aparece normalmente nos concursos para que você treine a habilidade de responder alternativas nesse modelo. E, é claro, relacionados a este assunto. Vamos então à nossa primeira questão. Acompanhe o seu enunciado. O Oriente Médio é uma região de grande instabilidade política, onde encontramos um emaranhado de culturas diferentes, antagonismos religiosos, múltiplas formas de organização política e econômica, e interesse das grandes potências industriais do petróleo, que acirram bastante os problemas regionais. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Muito bem, então, vamos em busca da alternativa correta, que esse enunciado fez uma descrição, dizendo isso aqui é conteúdo que eu gostaria. Veja, nessa questão aqui não é só respondê-la, eu gostaria que você guardasse principalmente essa fala aqui, ó. Empresas do petróleo colaboram para o acirramento do conflito no Oriente Médio, tá certo? Então vamos lá. O que diz a alternativa A? Veja só. O Estado de Israel foi criado em 48, durante o período da Guerra Fria, pela recém-criada Organização das Nações Unidas. O mapa que eu mostrei para você da criação de Israel de 49. O mapa foi feito em 49, mas a criação de Israel acontece em 48,
Perfeito, esta é a alternativa correta. E você deve transformar essa alternativa A em conteúdo para que você estabeleça mais relações a seguir. Mas vamos analisar por que as outras estão erradas e assim também podemos transformar essas alternativas em conteúdos. Olha o que diz a alternativa B. O Oriente Médio é rico em reservas florestais. Opa! A hora que eu já cheguei aqui, já entro em conflito, né? O Oriente Médio é rico em reservas florestais, sendo o maior responsável pela produção de energia térmica do mundo. No meio da questão, você já teria abandonado. Você sabe que a área onde está o Oriente Médio é uma área que tem muito deserto, portanto, não poderia ser de maneira nenhuma rica em áreas florestais. Vamos analisar agora, concurseira, alternativa C. Veja o que ela diz, me acompanhe. A maior parte das nações do Oriente Médio obteve sua independência recentemente, nos idos de 80 e 90, quando se intensificaram os nacionalismos étnicos após a queda do Muro de Berlim. Concurseiro, concurseira. Os países que tiveram independência após a queda do Muro de Berlim são os países do leste europeu, os países que formavam o então bloco soviético, a URSS, ok? Nada a ver com o Oriente Médio. Vamos então para a nossa próxima alternativa, que é a alternativa D. Olha o que ela diz. O Mar Morto é rico em pescados, que é a principal fonte alimentícia dos povos árabes do deserto. Ele não tem esse nome à toa, Mar Morto. Pela quantidade de sal que ali existe, a quantidade de vida é muito pequena. Então você também descarta isso. Não existe biodiversidade numa quantidade grande de sal, como é o caso do Mar Morto. E o nome já tornaria essa questão falsa. E a última diz o seguinte. A Síria é o maior produtor mundial de gás natural e petróleo. Isto não é verdade. Primeiro que não seria produtor, seria extrator. E uma boa parte do gás que sai para a Europa vem da Rússia. E a extração de petróleo está na Arábia Saudita, na sua maior parte. Encerramos esta questão. A próxima que vamos analisar, me acompanhe. Olha o que diz o seu enunciado. Na fotografia a seguir, registra-se um aspecto da conflituosa relação entre judeus e palestinos na Cisjordânia. Agora eu quero que você analise esta imagem. Perceba aí, tem um grande muro de concreto, várias pichações, algumas em inglês, outras em árabe, e ali 2 soldados fortemente armados. Observaram toda essa fotografia? Perceba que é uma foto que foi publicada no Le Monde em 2009. O muro construído por Israel evidencia uma estratégia de controle territorial, cujo foco fundamental é. Vamos então às alternativas. Veja, aí você tinha que ter um conhecimento sobre a função deste muro. E se você lembrar dos mapas que eu mostrei, principalmente quando eu falei que a faixa de Gaza não dá mobilidade, ou mesmo não tem uma ligação com o restante dos pontos onde o povo da Palestina ocupa, você vai matar essa aí facilmente. Vamos lá. Olha o que diz a letra A. A legislação urbanística. É claro que esse muro não está ligado à questão urbanística. Aliás, todo muro que se constrói para separar povos ganha o mesmo nome que o Muro de Berlim ganhou, o Muro da Vergonha. Aqui é chamado Muro da Vergonha de Israel. Letra B, olha o que ela diz. A realocação de investimentos. Como assim? Relocar investimentos. Esse muro acaba atrapalhando o comércio na região, independente de serem árabes ou judeus. A alternativa C diz o seguinte, a mobilidade populacional. Esta é a questão correta.
Com a construção deste muro, Israel consegue sim controlar a entrada de palestinos em seus territórios. Fica mais fácil esse controle. Assim é o que eles alegam. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Vamos para a alternativa D. As infraestruturas turísticas. Não, isso aí acaba atrapalhando o turismo da região. Quantas pessoas no planeta gostariam de visitar a região por ser berço das 3 religiões monoteístas que o mundo tem? Visitar o Santo Sepulcro, por exemplo, e não consegue ou não vão de medo. E o muro é um exemplo de que um dos pontos que acaba aumentando essa tensão, aumentando esse medo. Alternativa E, os recursos ecológicos locais. Olha, nada a ver. Essa questão é a mais errada de todas, porque sempre você vai encontrar numa prova uma questão que é extremamente absurda, e esta é a mais absurda de todas das que são consideradas erradas. Concurseira, concurseiro, uma dica muito interessante que vale a pena você analisar, você estudar, para que entenda um pouco melhor esse conflito entre Palestina e Israel. O filme chama-se Aproximação e ele tem no papel principal Juliette Binoche. A história sempre vai se desenvolver ao redor dela, mas o interessante desse filme é que ele acontece na faixa de Gaza. E o filme vai mostrar uma coisa que normalmente nós não vemos nos jornais, na TV, as imagens que aparecem não mostram o dia a dia da população. Vale a pena, então, você ver esse filme e não assistir só como entretenimento, mas sim estudá-lo com muita atenção, os seus diálogos, as falas durante o filme, os nomes que eles venham a citar. Com certeza você vai aprender muito e vai entender um pouco melhor sobre este conflito. E assim eu me despeço, claro, desejando a você ótimos estudos.